Nesse momento, convidamos as seguintes palestrantes para fazer parte do nosso debate de hoje. A professora Cristine Guzmão, da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco. A professora Carilane Coutinho, coordenadora do curso de Engenharia Biomédica da UFRN. A professora Márcia Pelense, da Unifacex. E a professora Marta Bess, da Universidade Fevale. Pedimos a todos que deixem os celulares no modo silencioso e passo a palavra ao Gustavo Barbosa. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Vamos sentar. A palestra está circunscrita como a AvaSUS, mas acho que a gente vai falar muito aqui sobre tecnologia de informação e comunicação, um pouco do aparato que nós desenvolvemos enquanto professores, enquanto pesquisadores, para dar suporte ao aluno, dar suporte também aos outros professores para aprenderem a ensinar ou melhorar como se ensina. E o AvaSUS é um dos exemplos que a gente vai usar aqui também. Então, vocês estão diante aqui de profissionais que têm dedicado muito tempo de pesquisa, trabalho e orientação na construção de sistemas e de ambientes que possam proporcionar o encurtamento entre tecnologia, informação e comunicação. Eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre o processo que a gente tem da década de 80 para cá, relacionado à possibilidade ou à capacidade de usar tecnologias. Na década de 80, a preocupação era com a qualidade. A indústria e as universidades, sobretudo as universidades americanas, começaram a se preocupar com a qualidade, a era da qualidade. Na década de 90, a gente pode dizer que é a era dos projetos, né? Então, foi quando começou a se pensar numa educação que você pudesse correlacionar com projetos. Na década de 2000, passaram a ser os processos, os protocolos. Como é que a gente vai regular os projetos e a qualidade discutida. E, sem dúvida, a partir de agora, a gente está na década da inovação. Ou seja, como é que a gente consegue olhar para as mesmas coisas de forma diferente, propondo soluções diferentes, né? Existe um sociólogo chamado Michel Foucault, um filósofo, que dizia que o novo não está no que é dito, mas no acontecimento à sua volta, né? Então, a inovação é um pouco disso. Então, para falar sobre como inovar, como elaborar novas formas de aprender, eu queria convidar a professora Marta, da Fevale, que tem experiência com simuladores de ensino na área de saúde, que ela falasse um pouquinho da experiência dela e que vocês pudessem aproveitar e tirar também as suas dúvidas. Professora, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Venho do Sul, o sotaque não vai me deixar mentir, pelo menos é o que o pessoal disse antes aqui. Então, a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre o que nós desenvolvemos na Universidade Fevale. A Universidade Fevale fica em Novo Hamburgo, a 40 quilômetros do Rio Grande do Sul, e somos um grupo de pesquisa, de festa, de farra, como dá para ver nas fotos, um grupo que investiga o tripé tecnologia, ensino e saúde, mas de uma forma bastante light, de uma forma onde, brincando, onde se divertindo, nós conseguimos trabalhar tecnologia e saúde. A característica do nosso aluno é que ele trabalha na empresa o dia todo e estuda à noite. Com isso, ele tem pouco tempo para participar de projetos. Então, nós o convidamos como voluntário e cada aluno pode identificar quanto tempo ele consegue por semana se dedicar a cada projeto. Alguns conseguem meia hora, outros conseguem 3 tardes ou 3 noites. Não importa o quanto ele contribui. Dentro do limite de tempo que ele nos diz, é o que ele vai trabalhar no grupo. E, desta forma, nós conseguimos juntar uma galera de 72 pessoas pensando tecnologia, pensando saúde, pensando ensino e fazendo por prazer. Temos também bolsistas, claro,
mas essa galera que trabalha como voluntário é porque, sim, eu quero ensinar, eu quero aprender. E hoje eu falo para vocês um pouquinho, então, de ecossistemas. E quem é da área ouve falar muito, e todo mundo fala, o ecossistema de aprendizagem, o ecossistema digital na empresa. Mas o que é o ecossistema e como ele é composto? Então, a minha fala versa um pouquinho sobre isso. Então, o ecossistema é um ambiente, e isso veio da biologia, onde nós temos fatores bióticos e abióticos. E se nós trouxermos isso para o campo digital e o campo da aprendizagem, então os nossos fatores bióticos, eles são divididos em duas espécies que compõem esse ecossistema. A espécie humana, que é representada por professores, por alunos, por profissionais da área da saúde, e a espécie digital, que é representado por qualquer conteúdo digital que possa prover ou facilitar a aprendizagem. E uma das características da espécie digital é que ela deve evoluir, ela deve fazer trocas, sofrer mutações, deve se reproduzir e, em muitos casos, inclusive desaparecer. Um conteúdo não está bom, ou até pouco tempo atrás, um conteúdo digital para EAD se dizia que era um PDF. Ok, se eu não tenho como fazer uma troca e transformar ele em algo melhor, talvez ele deva desaparecer e um novo conteúdo surgir. Então, é como a evolução das espécies. Nós podemos trazer isso exatamente para os nossos ecossistemas. E os fatores abióticos, então, eles são compostos pelo hardware, pelo software, pelo banco de dados, pela rede. Vai rodar na web? Não vai rodar na web. Qual o dispositivo? Será para dispositivo móvel ou não? Então, estes são os fatores abióticos. E aí, deve existir uma interação entre esses fatores. E uma interação interespécie, ou seja, professor, tutor, aluno, aluno com aluno, conversando, fazendo trocas, ganhando experiências, e intraespécies, ou seja, são, dentro do interespécie ainda, conteúdos que conversam um com o outro. Então, eu tenho um texto que tem um link para um vídeo, que dali eu posso ir para uma rede social e voltar. E intraespécies, então, é a espécie humana interagindo com a espécie digital ou vice-versa. Eu gosto muito de trazer essa introdução, porque todo mundo fala de ecossistema, mas as pessoas ficam pensando, mas e onde é que estão as espécies nisso tudo? Então, elas conversam entre si. E aí, o que é essencial num ecossistema é que deve haver um senso de comunidade. Deve haver constantemente questionamento, assim como numa aula presencial, assim como no dia a dia, na sociedade, avaliações que não são avaliações de punições, mas avaliações para aprender, para que eu mesma consiga descobrir o que me falta e de que forma que eu posso evoluir nesse processo. Opa! Volta. Isso. Múltiplas ferramentas tecnológicas, hoje eu não posso ficar preso mais a uma só. Um design que contempla, então, a diferença e a acessibilidade. E uma das coisas que eu priorizo no nosso grupo de investigação e nos nossos trabalhos deve haver divertimento. Se eu conseguir produzir um material me divertindo, esse material será divertido. E esse material vai encantar aos alunos. E aí, dentro desse ecossistema, um dia alguém me disse uma palavra, eu estava sentado na plateia assistindo uma apresentação e ele falou, não, o importante é a exaptação. Cara, eu fiquei remoendo exaptação. Gente, o que é isso? E aí fui para o dicionário procurar, e aí eu acho que encaixa de uma forma perfeita com o ecossistema de aprendizagem. Porque
Porque exaptação é a possibilidade que nós temos de não só nos adaptarmos a um determinado ambiente, mas mudarmos para conseguirmos ter novas funções. Então, um pássaro que tem um bico curto e que está num local onde tem muitos pedregulhos e ele tem que picar e buscar a minhoca lá no meio do pedregulho. Com o tempo, o bico evolui para essa nova função. Isso é exaptação. E eu disse, eureka! É isso que os nossos ambientes, os nossos materiais, e nós precisamos, exaptação. Modificar algumas coisas para que a gente consiga chegar lá. E aí, o modificar algumas coisas, hoje de manhã, no Café com Inovação, eles falavam sobre isso. Gente, eu, enquanto professor, eu tenho que me adaptar a essa era digital, a novos sistemas, a interagir. Então, eu preciso de exaptação. E, a partir daí, eu comecei a usar essa palavra que eu achei linda e quase ninguém conhece. Impressiona, né? Daí mesmo, nossa, como ela sabe. Bom, e aí eu trago para vocês, então, a partir daí, um ecossistema. Na verdade, existem muitos ecossistemas que devem conversar. Nós lá estamos desenvolvendo um simulador do tipo paciente virtual, chamado Health Simulator, e o simulador do tipo paciente virtual, quem daqui lembra do Tamagotchi? Era uma coisinha pequenininha que tu tinha que cuidar e dar comida para não morrer. Lembram disso? Bom, nós estamos criando o Tamagotchi da saúde, e é o Health Simulator. Eu tenho que tratar esse meu ambiente virtual, eu tenho que tratar esse meu paciente virtual para que ele não morra, para que ele tenha melhor qualidade de vida. Então, nós buscamos a inspiração no Tamagotchi. E a gente já tinha alguns trabalhos prévios, inclusive desenvolvidos com a UFSPA nessa linha, e fomos aprimorando. Então, no simulador, nós temos a espécie humana, representada por médico, enfermeiro, dentista, alunos, professores, desenvolvedores de conteúdo, tutores e assim por diante. A espécie digital, com exercícios, filmes, qualquer exames por imagem, texto. Os fatores abióticos, que é o hardware, o software que usamos, o banco de dados e a web. E aí, para vocês terem uma noção do que são ambientes. Hoje nós temos 19 ambientes 3D, onde se simula casos de saúde. Esses ambientes estão preparados para serem utilizados na web, para ser usado com óculos Rift, fazendo imersão. Temos aproximadamente 300 objetos desenvolvidos. Os objetos, então, são todos objetos da área da saúde. Aproximadamente 200 personagens distintos. E este é o nosso ecossistema, então. Nós temos especialistas que geram ou administram, compõem o conhecimento de determinadas áreas numa estrutura chamada rede bayesiana, onde eu formalismo o conhecimento, professores que desenvolvem casos clínicos ou casos de estudo com base nessas redes bayesianas. Estes são armazenados em um banco de dados. O sistema automaticamente gera o jogo. E, a partir do jogo, o aluno interatua cuidando do seu paciente. Se o aluno for um fisioterapeuta, ele vai atender casos de fisioterapia, dentista, enfermagem. Então, o que define quais são os casos é o conteúdo das redes bayesianas. Enquanto o aluno trabalha, joga, ele tem um sistema de recomendação por trás que fica acompanhando, como o Netflix. Se eu olhei 2 filmes de romance, ele vai me indicar um novo filme de romance. Se eu sou amiga dessas 3 meninas e as 3 assistiram um filme, ele vai me indicar esse filme. Aqui também, o sistema fica acompanhando o aluno. Se o aluno não conseguir resolver um caso, o sistema vai tentar entregar para ele um caso mais simples, para ele começar a aprender e a se sentir
valorizado. Não, olha só, esse outro eu consegui, agora eu vou estudar. Se ele trancou em uma determinada parte, o sistema entra indicando para ele, olha, lê uma diretriz clínica ou olha no YouTube tal filme que pode te ajudar. Se 3 colegas deles resolveram um tipo de caso de estudo, o sistema vai lá e recomenda para ele também esse caso. 5 alunos de uma mesma turma tentaram resolver um caso de estudo e não conseguiram de forma alguma. O sistema volta para o professor, avisa isso e diz para o professor, tem algum conteúdo que não foi ministrado, ou o teu caso está com problema, por favor, olhe o teu caso. E o professor, ele simplesmente preenche um sistema de forma rápida e o motor de inferência gera o jogo. Esse é o nosso ecossistema, está em fase final, devemos pôr em uso em larga escala a partir de janeiro do próximo ano. Agora estamos fazendo testes. Então, no Health Simulator, assim como nos demais, a espécie humana e digital interatua, ocorrem trocas inter e intraespécies, os materiais se reproduzem, evoluem, desaparecem, existe um movimento e um monitoramento de todas as espécies, humana ou digital, e ocorrem exaptações, além de evoluções. E evoluímos sempre. Então, deve haver uma exaptação para as novas necessidades e façam-se divertindo. É o que o nosso grupo faz. Muito obrigada. Depois acho que a gente continua. Obrigado, professora. É fantástico, né? Estava falando de simuladores. A gente teve agora na semana passada no encontro da Associação Brasileira de Equipamentos Médicos Hospitalares e houve uma discussão sobre a aprendizagem por simuladores, porque em alguns cantos, sobretudo nos Estados Unidos e para algumas matérias, a simulação ela é uma parte do processo de certificação, né? Então, a FDA aceita a simulação como parte do processo para certificar novos pilotos, etc., nos Estados Unidos. E eu acho que é um caminho sem volta. A gente passou também por um processo em que a gente entendia que os conteúdos deviam ser entregues para os jovens, enfim, para os adolescentes, como forma de games, né? Que a gente se divertisse e aprendesse ao mesmo tempo, e vários conteúdos comerciais começaram a acontecer. Porém, a gente nunca soube a dose direito do que era gamificar e entregar um conteúdo cientificamente elaborado. Eu acho que esses simuladores, a exaptação, ela tem essa função de evoluir, fazer fazendo, né? Dançar dançando e evoluir conforme o aluno. Isso é bastante inovador. E falando de inovação, então, a gente vai para o segundo tema, digamos assim, que tem a ver com a professora, porque também fala sobre a ideia de ecossistema e a ideia de interoperabilidade. E aí eu também chamo um pouquinho para essa fala, para que vocês que estão aqui não tirem uma palavrinha, uma sigla da cabeça, que é IoT, que é a internet das coisas, a capacidade de que as coisas podem também ter redes de problematização, de atenção e de aprendizagem, e essas redes podem facilitar a nossa vida enquanto humanos. E a busca dessas novas tecnologias, dessa rede de novidades também é buscada quando você busca sistemas que tragam novidade. Então, a segunda fala vai falar sobre um sistema que hoje, seguramente, de forma única, é o maior ambiente virtual de aprendizagem para profissionais de saúde aberto e que traz bastantes inovações. Então, queria chamar a professora Carilane para falar sobre o AvaSUS. Meu querido amigo e mediador Gustavo, eu posso me levantar? Pode. Obrigada. Não. Então, pessoal, boa tarde, né? Meu nome é Carilane, eu sou professora aqui da universidade, sou coordenadora do curso de Engenharia Biomédica e pesquisadora do LAIS. Né? Eu coordeno junto com o professor Ricardo o AvaSUS, né? E vou começar mostrando para vocês e fazendo uma pergunta também, né? A primeira pergunta: quantas vezes você ficou sem saber qual e-mail e qual senha cadastrou em um site? Quantas vezes? Levantem a mão aí se alguém, pelo menos, ficou sem saber, sem lembrar. É muita gente, né? E quantos cadastros diferentes você já realizou fornecendo a mesma informação? A mesma informação. Quantos cadastros? Vários, né?
Vou nem pedir para levantar a mão, porque eu já sei que vai ser praticamente todo mundo. Então, nós temos a solução para a área da saúde, tá certo? Vou começar a vender o peixe. Eu falei para as meninas que ia ser meio um merchandise e tal. Mas, assim, o interessante é porque quem usa vai entender melhor o que está usando, não é? E vai também aproveitar a poder, né? Aprender e utilizar melhor a ferramenta. Olha a solução. A solução é o Sabiá. O que é o Sabiá? Saúde aberta, a interatividade e a aprendizagem. Essa aí é a nossa solução. Né? A solução que nós propusemos. O Sabiá ele é desenvolvido aqui por nós, né? Pelo Laís. Né? Ele é uma tese, na verdade, de doutorado de Túlio. Não é isso, Gustavo? De Túlio. Olha aí. Quem é o cara? Tá certo? E eu estou aqui no mérito porque eu estou apresentando o trabalho dele, né, Túlio? Mas, assim, a intenção é exatamente que vocês saibam usar melhor a ferramenta. Né? Então, o que seria isso? Né? O que é o Sabiá? Passei 2 aqui. Então, ele é um sistema de login único. E aí acabou com esse negócio aí de fazer login em vários sistemas, ficar se recadastrando em vários sistemas. Né? Então, é um sistema de login único, né? Cujo propósito é permitir o acesso a um ecossistema. Ainda bem que a professora Marta explicou aqui para vocês o ecossistema e eu não vou ter que explicar novamente para vocês. Então, que acessa um ecossistema de informação e comunicação, permitindo assim, a eu não vou ter que ficar me recadastrando, uma organização melhor dos processos, né? E segurança de informação, que é importantíssimo. No nosso caso, aqui, o Sabiá, ele interage com 3 páginas, por enquanto, né? Então, a comunidade de práticas, o portal de saúde baseado em evidência e o AvaSUS. O AvaSUS, mais para frente, eu vou explicar melhor em riqueza de detalhes para vocês. Tá bom? Então, com esse acesso, com esse login único, vocês conseguem acessar esses 3 portais, não é? Com esse mesmo login e mesma senha. Os dados que você cadastrou lá, você consegue aproveitar. Ele vai conseguir também verificar o seu caminho, né, de aprendizagem também. O gestor que está lá, né, verificando, visualizando você, ele vai conhecer e saber exatamente o que é que você fez para melhor instruir você, oferecer mais cursos, né, mais oportunidades. Então, isso facilita tanto a você quanto ao gestor. Né? Passei 2. Então, é isso aí. Você consegue privacidade, segurança, né? Consegue que seu gestor ele se comunique melhor com você. Certo? Você consegue também verificar quais cursos lhe interessam de acordo com o seu perfil profissional. Isso tudo está lá no Sabiá. Então, o Sabiá é exatamente isso. E como é que eu faço para acessar o Sabiá? O Sabiá, você pode acessar pela plataforma do Sabiá, sabiá.frn.br, realizar seu cadastro, colocar todos os seus dados, ou também em cada uma dessas plataformas que ele vai direcionar ao Sabiá. Então, você pode tanto acessar pelo Sabiá ou no portal de interesse que ele vai redirecionar o Sabiá, você refaz o cadastro, né, faz o cadastro e consegue acessar essas outras plataformas. Quem são essas plataformas? Né? É a comunidade de práticas. Né? O que seria a comunidade de práticas? A comunidade de práticas ela funciona como um portal, né, de interatividades dos profissionais de saúde para relatos de experiência, né? Eles se comunicam entre si, né? Colocam lá as experiências dele em relação ao dia a dia, por exemplo. O portal de saúde baseado em evidências, que é aquele segundo lá, né, que está do lado de lá, ele funciona como vamos supor, um periódico CAPS. Certo? Então, você consegue baixar todo o seu material, baixar papers, baixar artigos, baixar livros, não é? De todo esse banco de dados, de forma pública e gratuita também, de revistas de renomes, por exemplo, certo? Na área da saúde.
E o AvaSUS, que eu vou entrar mais em detalhes para vocês, que é um ambiente virtual de aprendizagem, né, onde você funciona tanto para cursos, né, de educação à distância, né, módulos educacionais que a gente chama, como também para o gestor. Ele consegue visualizar e verificar toda a formação, por exemplo. Então, o que seria o AvaSUS, né? O interessante seria a gente entrar na página e sair navegando. Mas eu vou poupar o rapaz ali, peraí, eu vou passando aqui e a gente consegue também navegar, que eu dei uns prints nos slides. Então, o que seria o AvaSUS? O AvaSUS ele é um ambiente virtual de aprendizagem do SUS, né, desenvolvido aqui pela UFRN, pelo LAIS, mas ele é um portal do Ministério da Saúde. Então, tudo que é adicionado no AvaSUS, ele é homologado e aprovado pelo Ministério da Saúde. Uma vírgula sequer, o Ministério da Saúde, eles aprovam para colocar lá. Então, essa aqui é a cara do AvaSUS, né? Então, hoje o AvaSUS tem vários módulos educacionais, né, gratuitos, públicos, né? Hoje, em torno de 61 módulos educacionais. Né? A gente consegue fazer cursos, não só o pessoal da área da saúde, mas também de diversas outras áreas, população geral, estudante, médico, enfermeiro, e assim por diante. Então, lá no AvaSUS tem cursos abertos para a população geral, tem cursos abertos específicos de acordo com o perfil profissional. Então, assim, realmente é bem amplo e eclético, né? Isso aí é a cara do AvaSUS. Aqui são os módulos educacionais. Então, hoje, o AvaSUS ele suporta, não é, cursos autoinstrucionais, que são aqueles que não precisam de mediação, de tutoria, facilitação. Não é? E também cursos com facilitação e com tutoria. Hoje, no AvaSUS, a gente tem os módulos de extensão, que a gente chama, que são módulos avulsos, né? São módulos que são colocados no AvaSUS e qualquer um pode fazer, ou dependendo do perfil profissional. Né? E, em breve, a gente está lançando os cursos de especialização. Oi? Não, o PEPSUS ainda não começou. Mas já começaram as propagandas, já, por isso que você está conseguindo visualizar. A gente iniciou o curso de formação dos facilitadores para especialização, mas ele ainda não começou em si ainda. Deve começar próximo mês. Tá certo? Então, o AvaSUS ele consegue absorver esse tipo de coisa também. Tá certo? Cursos de especialização, módulos, até uma possível graduação à distância. Então, o AvaSUS ele tem que estar apto a receber tudo isso aí. Tá certo? No AvaSUS também tem um negócio bem interessante, que e até então eu falei com vocês, eu ainda não estou logada, tá certo? Não estou logada, eu não coloquei meu login e minha senha ainda. Então, no AvaSUS é interessante porque você consegue visualizar dados mesmo sem ser usuário do AvaSUS. Por exemplo, o portal da transparência. O portal da transparência, você tem dados de transparências, que são todos os dados numéricos, né, quantitativos, aliás, qualitativos do AvaSUS. Por exemplo, hoje, eu tirei esse print hoje para mostrar para vocês. Então, hoje o AvaSUS ele tem mais de 151 mil usuários cadastrados. Então, assim, em larga escala, né? Em larga escala. Usuários matriculados, mais de 295 mil usuários matriculados. Ou seja, uma pessoa ela pode se cadastrar em vários cursos. Pode fazer vários cursos. Em paralelo, por exemplo. Tá certo? 62 cursos. E com direito à certificação, que seria isso? A partir do momento que você conclui o curso, executa 100% do curso, você tem direito a um certificado. E é uma instituição de ensino superior que emite esse certificado para você, que são os parceiros do AvaSUS.
Tá certo? E hoje a gente tem mais de 108 mil usuários. Então, nesse portal, mesmo sem eu estar logado, eu consigo verificar isso, essas informações. Então, isso aí, para um gestor, é fantástico. Né? Ele consegue mapear, consegue verificar isso aí por região, consegue ver um mapa de pizza, verificando o percentual, né, de usuários cadastrados, por exemplo. Consegue verificar isso por região também, especificamente. Consegue baixar um arquivo também, gerar um arquivo. Não é? Então, fora os relatórios restritos, né? Que o AvaSUS também, como ele é uma plataforma que ele também é feito para o gestor, a gente também consegue disponibilizar esse tipo de relatório para os gestores também. De forma restrita, né? Além disso, o AvaSUS também oferece um suporte ao usuário. Então, todo tipo de dúvida que você tiver em relação ao AvaSUS, em relação à utilização da ferramenta, em relação a como é que eu faço para iniciar um curso, por exemplo, a gente tem como dar esse suporte para vocês. O AvaSUS ele tem como dar esse suporte ao usuário. Como é que é realizado esse suporte? Além do que é mostrado, um passo a passo, um tutorial na própria página do AvaSUS, a gente pode também ter alguns canais de suporte, que é o telefone, tá certo? O chat online, que é muito legal também. Então, quando você entra no AvaSUS e verifica lá que a Suzana, essa senhora aí, Suzana. A Suzana está verdinha lá, quer dizer que tem um pessoal lá para lhe dar o suporte online. Né? Então, você se identifica e faz a pergunta e, na mesma hora, o suporte do AvaSUS vai lá e retorna para você. Isso aí foi um teste que eu fiz, que eu estava fazendo, vendo se os meninos estavam trabalhando. Aí eu fiz lá, dei um print lá na tela e tirei minha dúvida em relação ao certificado. Certo? E, além disso, se não quiser fazer online, se o chat online também não estiver disponível, você pode enviar e-mail ou, então, pela própria plataforma, você pode enviar uma solicitação. Tá certo? Então, deixar de ter o suporte, isso aí você não vai ter. Até porque o nosso cliente, em primeiro lugar, né, são vocês. São os alunos, são os estudantes, são os gestores. Tá certo? Como é que funciona os cursos? Né? Primeiro, quem é que pode oferecer um curso no AvaSUS? Então, como é uma plataforma do Ministério da Saúde, os cursos oferecidos pelo Ministério da Saúde têm que vir da necessidade do SUS. Certo? É uma solicitação do Ministério da Saúde, ou, se você tem a necessidade de colocar no AvaSUS, você procura o Ministério da Saúde e ele coloca no AvaSUS. Então, sempre tem que partir de uma necessidade. Certo? Então, o curso no AvaSUS ele é colocado dessa forma. Quem aqui pode colocar? Qualquer instituição de ensino superior. Tá certo? Pode colocar, por exemplo. Hoje a gente tem em torno de acho que uns 40 parceiros. Né? Uns 40 parceiros. Como é que funciona a estrutura de organização de um módulo educacional no AvaSUS? Então, ele segue um padrão, porque qual é o objetivo, um dos objetivos do AvaSUS? Um dos objetivos do AvaSUS é tentar eliminar a aprendizagem em ambientes virtuais, em diversos ambientes virtuais de aprendizagem. Entendeu? O que é que acontecia? Você teria que aprender, toda vez quando se oferecia um curso, você teria que aprender numa plataforma específica e depois teria que aprender o curso em ambientes diferentes. Então, como o AvaSUS ele é padronizado, então, pelo menos uma vez você aprende a plataforma e depois utiliza os cursos. Sem haver a necessidade de ter que reaprender como é que se usa a plataforma e a necessidade de aprender o curso. Então, tudo no AvaSUS ele é padronizado. Né? E que isso é muito bom. Então, sempre, quando iniciar um curso, você sempre vai ter, tipo, eu falo, um resumão do curso.
né, com as informações iniciais do curso, por exemplo, com a carga horária, quem é o público-alvo do curso, por exemplo. Sempre vai ter alguma coisa falando sobre o curso, os objetivos do curso, a ementa do curso, né? E o conteúdo do curso. Além do mais, você vai ter também quem são os parceiros, quem foi que ajudou a fazer lá, quem são, né, as instituições que ajudaram a fazer lá aquele curso. Esse curso aqui eu peguei, foi um dos melhores cursos, sem desmerecer, né, o pessoal, mas é porque Jane está ali, ela está na frente dela, a gente tem que falar, né, Jane? Brincadeira. Esse curso aí é impressionante, é o curso de suporte de vida. Eu aconselho todo mundo a fazer. É um curso muito interessante e, assim, é interessante para a nossa vida mesmo, pessoal, né? É um curso que, assim, modelo nosso, né? Na primeira semana foram mais de 500 usuários, não foi, Jane? Mais de 500 usuários na primeira semana. Isso a gente não tinha nem feito a divulgação do curso. A gente só fez colocar no AvaSUS. A gente colocou no AvaSUS, bombou, assim, 500 usuários. Hoje ele está com mais de 6 mil e alguma coisa. Acho que tem 1 mês e meio, 2 meses de curso. Certo? Então, buscando a padronização, todos os cursos eles seguem esse formato, tá certo? Onde você tem uma sequência de instrução, né? Sempre vai ter uma apresentação e, na sequência, você tem as unidades. Dentro das unidades, você tem as aulas. Né? Então, sempre segue essa sequência de aprendizagem. Nos próprios módulos educacionais, nós temos a possibilidade de adicionar, por exemplo, palavrinhas cruzadas, joguinhos, vídeos, além de textos, os famosos PDFs também. Tem a opção de colocar lá. Nós temos uma biblioteca específica. Né? A gente evita muito isso aí, né? Na verdade, a gente não quer que aquele curso ele sempre tem que ser interessante para o aluno, porque é um curso autoinstrucional. É um curso que você está lá aprendendo sozinho. Tem que ser um negócio interessante de aprender. Né? Então, a gente procura sempre a interatividade, procura sempre chamar a atenção do aluno. Nossa equipe pedagógica ali, professora Aline, professora Kenara, Jane também, está aí para ajudar os nossos conteudistas, não é? Sempre a chamar, né, para essa vertente aí. Então, tem que ser um negócio assim, bem interessante, chamar mesmo a atenção do aluno. Além disso, né, nós temos a barrinha de progresso. Né? Então, a cada 100%, na cada execução de atividade, ela evolui, mostrando para você o progresso do seu módulo educacional. E, quando chega aos 100%, o aluno está apto a retirar o certificado. Então, ele recebe o certificado, né? E aí ele está apto a receber o certificado. Tem uma barrinha retrátil aí que você também consegue obter algumas informações rápidas do curso. E, em relação à plataforma AvaSUS, era isso que eu queria mostrar para vocês. Além da plataforma, né, a gente também tem o AvaSUS Mobile. Né? Então, além de você ter uma plataforma web, né, você também tem o AvaSUS na palma da mão. Então, no AvaSUS a palma da mão também é interessante. Em lugares remotos, por exemplo, que você não tem acesso à internet, você consegue baixar o conteúdo, estuda, e depois, quando encontra a internet, ele consegue sincronizar. Né? Então, é bem interessante. Agora a gente pode mostrar o vídeo? Ela perguntou como é que, ainda não entendeu como é que uma instituição coloca um curso no AvaSUS. Então, como a AvaSUS ela é uma plataforma do Ministério da Saúde, tudo que é colocado lá tem que ter autorização do Ministério da Saúde. Isso aí é fato. No portal da transparência, nós temos dois fluxos, na verdade, de módulos novos, né, que são os módulos assim, que estão sendo confeccionados, e também de módulos educacionais que já existem em outras plataformas e que querem ser migrados para a AvaSUS.
Então, são 2 fluxos. Né? E na plataforma explica direitinho como é que funciona. Sempre tem que ter autorização do Ministério da Saúde. Então, a equipe hoje, lá do Ministério da Saúde, que autoriza, é a equipe da CEGETS, né, o pessoal da DEGES, a diretora Cláudia Brandão, né, hoje. E aí sempre tem que ter uma reunião, uma conversa com ela para poder solicitar. E também surge sempre da necessidade do SUS, se eles entendem que aquilo ali é uma necessidade do SUS para ser colocado no Nova SUS. Sempre. Não, eu queria só perguntar, quando você falou da integração, claro, da interface, mas aí você mostrou os dados epidemiológicos, dados da gestão. Esses dados, ele é vinculado à Sala de Informações Estratégicas, a SAGE, do Ministério da Saúde? E de onde ele tira esses dados, que eu queria saber? Não, na verdade, são dados relacionados à formação do aluno no AvaSUS. Por exemplo, a gente tem um grupo de mais médicos que fazem curso no AvaSUS, e aí o gestor ele consegue visualizar se aquele médico, por exemplo, cumpriu a carga horária de 30 horas mensais, para poder ser paga a bolsa dele. Entendeu? E tudo isso aí é gerado um relatório de gestão, né, e eles mesmos tiram lá. Já é um relatório automático, né, dinâmico, que eles conseguem pegar a informação que eles assim acham interessante e necessário para eles. Pessoal, para não atrasar aqui, os meninos vão ficar testando aí em outra máquina, tá certo? Para ver se a gente consegue mostrar esse vídeo que é importante para vocês, é legal. Ao final da sessão, né, Gustavo? E aí eu vou passar a palavra para o nosso querido amigo mediador Gustavo, para ele dar continuidade, tá joia? Não sei quando é que vai ser as perguntas, se vão ter. No final. Obrigada, pessoal. Bom, então, essa intervenção da professora Carilane fala um pouquinho do ecossistema que a gente montou, que nós montamos, e tem que destacar que é uma grande equipe que monta esse ecossistema com tantos funcionalidades diferentes e com objetivos iguais, né? Ou seja, trazer o melhor para os melhores. Gostou aí, Lucas? Então, o diferencial do AvaSUS, e aí a gente pensando em ecossistema e também pensando em tecnologia da informação e comunicação, é tornar o sujeito aprendente parte do processo. Não é nem colocar um conteúdo ou uma ferramenta que ele não tenha segurança para usar, mas, ao mesmo tempo, chamá-lo para experimentar. Então, desde plataformas como o AvaSUS Mobile, que permite que você faça o download dos conteúdos e, quando não tiver internet, possa interagir, até soluções que nós estamos pensando no futuro, onde o próprio aprendente, o próprio aluno, ele possa montar um cardápio de conteúdos baseado em competências, e esse cardápio de conteúdo baseado em competências forma a matriz de competência que ele quer, na necessidade que ele precisa e da forma que ele atua. Então, se ele quiser um conceito de um módulo de atenção clínica, ele vai lá, aprende, depois faz o mix com outro e pode formar isso. Então, isso é interessante. Esse é o novo modelo de educação. E aí é pensar em educação como um modelo ou um projeto de negócio, mas um negócio que está relacionado com o cliente, sobretudo, né? E eu acho que ninguém pode falar melhor de negócio, cliente e ecossistema do que a minha amiga baiana também, professora Cristine Guzmão, que tem uma experiência fantástica na Universidade Federal de Pernambuco e pode expor suas experiências em ecossistema aqui para nós. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Gustavo. Eu vou também seguir o exemplo da minha amiga Carilane. Com licencinha aqui. Só que eu vou ficar do lado de cá do meu amigo baiano. Vamos lá. Pois não. Então, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês e poder conversar um pouco sobre esse tema tão interessante, ecossistemas de aprendizagem, principalmente quando a gente vem e participa de uma conferência como esta, onde nos foi colocado as questões dos desafios e voltados para a inovação, né, em duas vertentes muito interessantes, que são a educação e a saúde. Né. Eu gostaria de parabenizar a organização do evento, na pessoa dos meus amigos, né, o Gustavo e a Carilane,
né, que são Laís, UFRN, né, e que são também organização. E parabenizar todos vocês por oportunizar, né, e acontecer esse evento aqui. Pois bem, a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre a experiência que a gente vem acumulando na Universidade Federal de Pernambuco na montagem de ecossistemas de aprendizagem. Eu tomei a liberdade de colocar esses slides em inglês, porque temos, né, convidados, então deixei numa linguagem universal. Mas, enfim, a ideia de conversar um pouco, né, do que a gente vem fazendo na Universidade Federal de Pernambuco, eu puxo um pouquinho aqui o que a Marta colocou, onde ela apresentou os conceitos de ecossistema que derivam, né, de uma visão biológica, né, e também do que a Carilane colocou, onde da importância hoje, né, para que a gente tenha educação com qualidade, e isso a gente já vem, inclusive, na visão da Agenda 2030, do objeto 4 lá, onde isso daí é perene para a gente e temos que buscar até 2030. Muito embora o nosso amigo Gard tenha dito que vai ser árduo o caminho para chegarmos lá, né, diante das dificuldades que nós, né, um país emergente em desenvolvimento, enfrentamos. Pois bem, está de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo. Ops, foi rápido. Aqui a tecnologia é sensível. Então, a Universidade Federal de Pernambuco, todos vocês, ou a grande maioria, não só daqui do Nordeste, mas enfim, né, estamos aqui, Recife, né, e enfrentamos já de cara uma grande dificuldade quando trabalhamos educação, né, para cobrir todo o estado de Pernambuco, quando a gente pensa numa visão de interiorização. Né? Principalmente, né, porque todos nós vamos levantar a mão aqui quando eu disser todo mundo usa tecnologia, todo mundo vive tecnologia no seu dia, todo mundo tem smartphone, todo mundo tem notebook, né, e outras tecnologias nos quais nós estamos imersos. Mas quando a gente fala na interiorização em estados, né, cuja pobreza é explícita, é muito difícil você garantir que essa população tenha acesso a um nível tecnológico, né, de que nós precisamos, principalmente quando trabalhamos a questão da educação online. 5 anos atrás, ninguém pensava que ficava fora de redes sociais. Hoje você pergunta, quem é que não está em uma rede social? Quem é que não está em uma rede, né, que trabalhe ou que compartilhe informações pessoais, profissionais e por aí vai? Tá certo? Então, a Universidade Federal de Pernambuco, ela trabalha com a educação à distância há quase 15 anos. E ela trabalha especificamente dentro de programas. Um deles muito conhecido, que é da Universidade Aberta do Brasil. Né? E nisso daí, ela trabalha muito com licenciaturas. Mas, mesmo assim, a exploração da tecnologia é muito difícil. Só olhando para Pernambuco. Né? A partir de 2010, chegou para a Universidade Federal de Pernambuco o desafio de que, agora você vai olhar o Brasil como um todo também. Porque você vai participar de programas onde a capacitação vai também chegar a outros estados e outras regiões do país. Tá? Então, esse foi o primeiro desafio enfrentado pela universidade, que não tinha, até então, de forma estruturada, ambientes propícios, né, a garantir a educação online. E quando a gente fala ecossistema, a professora Marta colocou muito bem aqui, nós não só tratamos dos ecossistemas digitais, nós tratamos de qualquer tipo de ecossistema. E nós não podemos deixar de levar em consideração todas as questões voltadas para a educação presencial, a educação mista e, hoje, a educação à distância, inclusive que é ferramental básico para que a gente consiga atingir determinados objetivos. Pois bem, então, quando a gente fala desses ecossistemas de aprendizagem, a primeira coisa que a gente vai passar a trabalhar
é a questão de colaboração. Então, esses ambientes vão permitir essa forma de interação entre essas pessoas ou entre essas pessoas e esses ambientes inteligentes ou esses objetos inteligentes que vão agora estar interagindo entre si. Então, colaboração é uma coisa bastante importante quando você fala em ecossistemas de aprendizagem. A outra é que você imerge. Você está imerso nesses ambientes. Não preciso nem perguntar a vocês de quando vocês entram no Facebook, se vocês não, eu vou rapidinho no Facebook ver quantas mensagens chegaram, vou curtir algumas coisas, e você brincando, né, fica mais de 1 hora no Facebook. Você imerge naquilo ali, por quê? O ambiente te traz facilidades e interage com você de uma forma tal, né, que aquilo ali te absorve. A segunda coisa é a mobilidade. Hoje é fenomenal. E eu posso dizer, por experiência própria, que há 5 anos atrás, né, o meu ambiente de trabalho era o meu desktop. Há 4 anos atrás, era o meu notebook. Há 3 anos atrás, era o meu tablet. Hoje, é o meu smartphone. Então, as questões de mobilidade são fenomenais. Eu quero estar em ambientes onde qualquer equipamento, qualquer device que você usa, permita que você esteja imerso nesses ambientes. E a outra é a propriedade intelectual. Muito embora eu seja um consumidor de conteúdo, consumidor de aplicativos, por conta da palavra colaboração ali, eu também passo a fazer autoria de algumas coisas dentro desses ambientes. Então, como é que a gente trabalha isso? Então, essas questões são complexas quando falamos em ecossistemas de aprendizagem. Então, por isso que aqui vocês veem, né, as múltiplas visões que você tem, porque hoje você assume o papel de estudante, amanhã você assume o papel de desenvolvedor, amanhã você assume o papel de autor. Então, você pode estar dentro desse ambiente e dos vários ambientes, porque a própria conferência que nós estamos aqui é um ecossistema de aprendizagem, que foi criado e, como Marta bem falou, vai ser extinto enquanto conferência. Então, tudo que foi tratado aqui está sendo gerado, vai ser multiplicado, vai haver broadcast, como está vendo agora, estamos em streaming. Tá? Então, isso faz com que os ecossistemas sejam ecossistemas de ecossistemas. Perfeito? Bom, e aí trazendo um pouquinho do que a Marta falou, do biótico e do abiótico, quando nós adentramos nesses sistemas e falamos para construção, né, de veículos que propiciem questões associadas à aprendizagem, a primeira delas são as pessoas. Eu preciso delas. E essas pessoas vão estar dentro desses ambientes, como eu falei, assumindo papéis, né? E que esses papéis versam principalmente sobre um fluxo necessário de informação. Hoje nós falamos que esse fluxo necessário de informação são trilhas de aprendizagem. E pasmem, essa trilha não é só do estudante, não. É de quem executa e é de quem constrói. Porque quem está executando e construindo também está aprendendo a melhor forma de, né, disponibilizar ecossistemas de aprendizagem. Tá? Então, são atores que assumem papéis de acordo com os projetos, de acordo com os processos e gerando produtos. Tudo isso aqui é possível porque a gente interage com quem? Com tecnologia. Né? Então, ela permite e de acordo com o ecossistema que nós queremos, é que a gente implanta também o nível de tecnologia que a gente quer. Tá? Nas questões de hardware, nas questões de software, hoje, principalmente, e com muito cuidado, as montagens de database, né, dos bancos de dados, e sem ela, ninguém funciona. Tá? Então, a gente tem que ter conectividade para que a gente possa ter internet. Então, nesse meio de ecossistema,
infraestrutura é uma coisa básica. Sem infraestrutura, não existe ecossistema de aprendizagem digital. Então, para quem usa do ecossistema, para quem constrói esse ecossistema. Bom, para que a gente começasse a pensar sobre isso, né, quem estava de manhã aqui pôde perceber pela fala da professora Josiane, do quão foi difícil, né, a construção de um ecossistema diferenciado do ecossistema que a gente já tinha dentro da universidade e que precisava atender objetivos específicos. Né? Então, como toda construção de ecossistema, existem desafios. E os nossos principais desafios, não foram só esses, mas esses aqui realmente nos fizeram transpirar bastante, foi definir e conseguir construir uma infraestrutura que garantisse que nós teríamos um time qualificado, né, para estar construindo material, para estar dando suporte à construção de material e para estar apoiando o estudante também quando ele recebe esse material. Até porque, outra coisa que foi discutida aqui e que também já foi, inclusive, exemplificada, é que não é só a preocupação hoje com o estudante, é principalmente a preocupação com quem forma, ou seja, com os professores que precisam ter um domínio. É muito fácil hoje você ir para uma sala de aula, né, e o professor fala uma determinada coisa lá, você vai no seu smartphone, ou no seu tablet, ou device que você tiver na sua mão, você joga lá no Dr. Google aquilo dali, e ele vai trazer uma infinidade de informações sobre aquilo dali para você, não só de cunho mercadológico, mas de cunho científico também. E se você jogar para o seu professor, né, com certeza ele não vai ter domínio sobre aquilo dali. É por isso que o K.O. perguntou, o professor com vocês faz uso dos equipamentos em sala de aula, mas é uma faca de dois gumes. Né? Porque a quantidade de informação que existe é muito grande. Mas eu não estou dizendo na questão de chegar para o aluno e dizer, não, espera aí, eu preciso também investigar como você um pouquinho mais sobre esse assunto para a gente poder discutir. É muito mais no sentido da gente não se perder no objetivo traçado para a aprendizagem. Porque como a internet é um mundo de coisas à nossa disposição, é muito fácil eu me perder nesse mundo. Tá? A segunda coisa é que, para que isso seja verdade, os meus professores tinham que estar aptos a trabalhar principalmente com ambientes virtuais de aprendizagem, né? Mas também trabalhar com essas diferenças existentes, principalmente numa visão presencial e numa visão online. Escrever artigo, todo mundo que está na academia é muito sensível a isso, é muito fácil. Vamos escrever um artigo. Então, a gente pega o template daquela conferência ali, a gente faz pesquisa, a gente sabe que tem que colocar qual foi o nosso objetivo, que métodos a gente usou, como foi que a gente executou aquilo ali. Mas quando você vai para uma visão digital, onde você precisa passar um conhecimento ou dar diretrizes para que aquele estudante, né, adquira aquele conhecimento, né, a escrita, a forma é outra. E nós não estamos acostumados a isso. Tá? Outra coisa importante são as estratégias para monitorar que isso que a gente começou a implantar, que essa cultura nova que a gente está trazendo, nova enquanto instituição de ensino, tá? Mas não nova enquanto forma, enquanto tecnologia. Né? Está funcionando. Ou seja, ensinamos e vamos ver se as pessoas estão pondo na prática. Porque não raras as vezes que as pessoas chegavam para a gente e diziam, olha, eu não acredito em nada disso que você está falando, esse negócio não funciona, não confio, não vou pôr em prática. E hoje o discurso já é diferente. Poxa, que massa, eu quero participar. Inclusive as ideias que a gente levou para o ambiente virtual, eu já estou pondo em prática na minha sala de aula. Então, a gente está trazendo práticas que serviam para a educação à distância e que estão apoiando o ensino presencial também. E outras coisas mais.
Outra coisa que eu falei, que foi a primeira, né, as questões associadas à infraestrutura, principalmente conectividade e os requisitos mínimos para que eu pudesse ter essa execução. Porque eu também não posso querer que o meu estudante, o meu aluno, tenha o equipamento, né, que é necessário para aquilo dali, tá certo? E, por fim, nessas questões dos desafios, é garantir que, com o apoio e subsídio que a gente tem, nós alcançamos os objetivos definidos, né, para que aquele ambiente e aquela demanda atenda às questões que foram definidas. Então, que as minhas ofertas educacionais surtam efeito. Né? E que é difícil hoje em dia, inclusive porque a gente vivencia cortes hoje. Né? Bom, o que foi que a gente já alcançou? Porque é difícil. Né? É difícil você entender do que você precisa e até muitas vezes você desconstrói, tá, muitos modelos que existem. Desconstruir modelo não é fácil. Né? Para que você possa reconstruir ou construir, né, e funcione. Pois bem, então, das coisas que nós conseguimos, né, é entender esse papel da educação online, da educação à distância, no sentido de que, né, é muito mais importante entender as necessidades dos estudantes. Então, do que é que eles precisam? O que é que a tecnologia pode trazer para eles? Né? Tem um estudo bastante interessante que foi apresentado pelo uso de equipamentos como IBM, Dell, Apple, né? De que nós temos tecnologia, mas nós não utilizamos o potencial de tecnologia que nós temos. É tão baixo o uso que nós fazemos dos equipamentos que eles chegam a 30% dos recursos que o equipamento nos disponibiliza. Então, tem 70% ali obsoleto, mas que eu também não sei usar. Então, é nesse sentido. Depois, entender um pouquinho, e aí passar do que o próprio Gard diz, né, que não é tecnologia, mas sim como as pessoas podem mudar o uso de tecnologia em sala de aula. Depois, uma coisa muito importante é que, já que todo mundo busca uma excelência, como é que a gente compete no sentido de potencializar, né, essa questão de ecossistemas de aprendizagem entre instituições de ensino superior? Até porque tivemos uma reviravolta muito grande. Né? Há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu estava terminando a minha graduação, a visão de instituição de ensino superior pública era a melhor que existia. Então, quando você partia para fazer uma seleção, você queria adentrar numa instituição pública de ensino superior. Hoje, elas são responsáveis apenas por 25% dos níveis de graduação. 75% da graduação no país está nas mãos da iniciativa privada. Esses números não são nessa proporção quando a gente trata de pós-graduação. Mas isso vocês já percebem como o mercado de educação, se a gente pode falar assim, mudou. A outra coisa é adotar, né, inovações e garantir uma inclusão digital. Né? Também já foi falado, e muito falado, né, de que as novas gerações têm uma facilidade muito grande com tecnologia. Porque hoje é muito fácil o acesso à tecnologia. Mas há 30 anos atrás, não. Em 1994 foi que a gente pôde ter o uso da internet como ela é hoje. Então, é muito recente. Depois, as questões de, na realidade, customizar, né, essa questão da instrução. A customização. Cada um de nós tem características próprias de absorver conteúdo. Então, vocês poderiam estar em casa e simplesmente ouvir Cristine falar sobre isso aqui e facilmente vocês teriam essa percepção. Tem outros que precisam estar aqui presencialmente. Tem outros que podem pegar um livro e vão absorver esse conhecimento. Então, varia de pessoa para pessoa. E é para onde a gente está se direcionando. Como é que eu faço o tailor, né? Então, customizo isso de forma individualizada,
para o meu estudante e para o meu formador também, porque cada um, né, tem suas características. E, novamente, as questões voltadas a custo, porque tudo é custo-benefício, né? Então, a gente trabalha nessa visão de que a gente usa a tecnologia necessária, né, dentro das possibilidades de valores de liberação daquela tecnologia. Ops, foi muito. Então, nessa visão que eu coloquei para vocês de desafios e de alcances até o momento, né, dos resultados que a gente vem tendo, né, a universidade ela começou a desenhar, e eu fico muito feliz que ela tenha feito isso. Ela começou a desenhar esse ecossistema porque ela entendeu que no seu ambiente, no seu entorno, existiam ecossistemas e ecossistemas. E ela hoje diz, vamos tentar pelo menos indicar para que esses ecossistemas tenham uma estrutura mínima, né, que atendam ao requisito de uma educação com qualidade, para o que a gente pretende. Tá? Então, o primeiro desafio é ter pessoas qualificadas, né, recursos humanos qualificados. O segundo desafio nosso, partindo do pressuposto que todas as pessoas que estão aqui participando desse ecossistema estão qualificadas para tal, né, nós começamos a desenvolver alguns componentes que consideramos importantes. O primeiro deles é a definição de uma taxonomia, né, que compartilha determinados conceitos e conteúdos. E isso daí é base hoje para um sistema de recomendação. Vocês estão acostumados, com certeza, a entrar em vários portais, né, onde vocês colocam informações próprias de vocês, e foi por isso que a professora Carilane colocou aqui, de como é importante a gente só ter uma senha, ou seja, a gente tem um sistema de certificação e um sistema de federalização, isso é muito importante, mas isso é dentro do ambiente, né, acadêmico, do ambiente profissional. Mas quando você vai para fora, que você navega no mar da internet, né, existe a questão do pushing. Claro, o mercado quer conhecer quem você é, quais são os seus gostos, quais são as suas características, né? Na educação também. Então, eu quero conhecer o que é que você gosta de tratar, se você gosta de falar muito, se você gosta de perguntar muito, se você gosta de ler muito. Então, eu crio um sistema de recomendação para você. Então, eu consigo dizer que se você tem muita dúvida, Josiane, que gosta de falar muito no mundo virtual, ela consegue te responder, né? Mas se você quer ler sobre alguma coisa fora daquele teu mundo, né, um outro ecossistema que você pode acessar é da professora Marta, lá na Fivale, porque ela também trabalha com um assunto próximo do que você quer tratar. Então, essa é a ideia de te fazer pushing e de dizer, olha, tem isso aqui, mas também tem esse outro mundo aqui que você pode estar acessando. A outra coisa são as utilizações de ambientes que permitam isso enquanto sala de aula, e que hoje é muito mais do que uma sala de aula, porque ele passou a ser tão customizável, tá, que ele começa a trazer outras características, que a gente nunca pensou que podia ter em uma sala de aula. Tá? A Universidade Federal de Pernambuco instituiu o Moodle. Tá? Uma outra coisa muito importante é você ter um sistema de gerenciamento de conteúdo, onde você tem integração multiusuário nas questões de administração, nas questões de autoria e nas questões de liberação desse conteúdo para a plataforma. Isso a gente ainda não tem. Está no vermelhinho aí, está só pensado, né? Mas está difícil. Desculpa, eu não passei para vocês a legenda, mas o que está em verde a gente tem. Depois, a questão de um repositório. Então, a gente tem esse repositório hoje institucionalizado e que, a princípio, disponibiliza todas as monografias em nível de graduação e pós-graduação da instituição, né, para que elas possam ser visualizadas. Porque até então era tudo papel guardado lá e cadê? Quem é que faz uso disso aí? Né? Um sistema que gerencia a força de trabalho, a gente já tem os processos para esse sistema e ele está ainda particionado, ele não está integrado, mas já temos o funcionamento. A outra coisa é uma máquina de avaliação. Importante, né? Todo mundo falou, a professora Heloísa
hoje falou realmente as questões de avaliação, como são difíceis, não só no presencial, mas principalmente no online, no à distância. Então, como tratar essas questões de atividades, né? Então, a gente tem um modelo para avaliação, mas ele está sendo ainda institucionalizado. Temos também um mecanismo para jogos, né? Isso é uma forma de aprendizado, é muito mais fácil aprender jogando, muitas vezes, determinados assuntos, muito embora a gente saiba que, para determinadas disciplinas, a teoria ela é essência e a gente não tem como tirar. Mas quando a gente consegue colocar de forma complementar objetos que auxiliem, né, a captura desse conhecimento, a gente faz. A outra, né, são ferramentas para colaboração e discussão, e a gente tem. Na realidade, há 2 anos atrás, a universidade optou por se especializar no desenvolvimento de plugins para o Moodle, e é isso que a gente vem fazendo. Né? Então, isso aqui é um plugin, né, e também, para suporte, é outro plugin. Tá? Né? Pronto, estou chegando. No último. Pois bem, então, lendo sobre essa questão de ecossistemas de aprendizagem, eu cheguei num documento bastante interessante, que é um documento da Aliança Americana de Museus, Construindo o Futuro da Educação nos Museus e de Ecossistemas de Aprendizagem. E lá eles jogam, né, uma nuvem de palavras do que será a educação em 2033. Não é isso mesmo? 2033. Pois bem, então, eu marquei aqui 3 palavras, né, que eu achei bastante interessante e que hoje são muito relacionadas, se vocês tiverem curiosidade de buscar um pouquinho mais sobre isso, né, que é o aprendizado sem fronteira, né, ele está aqui, na realidade, o conhecimento sem fronteira, né, que é isso que acontece. Então, foi mais ou menos isso que o Gustavo estava falando comigo, né? Ecossistemas, se ligando a ecossistemas. Tá? Depois, uma educação individualizada. Claro, cada um de nós tem um perfil diferenciado, tem interesses diferenciados, tem prioridades diferenciadas. Tá? E, por fim, uma educação sempre online. Então, ela tem que estar na minha mão 24/7. Então, quando eu precisar daqueles objetos, quando eu precisar daquele conteúdo, ele tem que estar disponível. Bom, é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e obrigada. Oi. Obrigado, professora. Não vou me alongar muito, porque a gente já está pertinho de terminar, ainda falta a professora Márcia. Não, falou pouco. Mas, se eu pudesse dar 2 indicações para vocês, que eu gosto de fazer isso, a Universidade de Estocolmo com o MIT tem feito o que a professora está falando aí, tem tentado descobrir não como as máquinas aprendem, mas como as máquinas podem ensinar. É o Teaching Machine agora que está em voga, que é a capacidade de uma máquina ensinar a outra e essa máquina já aprender protocolos e módulos para que ela possa agir. Isso só vem se você tiver muito claro como você pode ensinar, uma vez que a máquina tem limitações diversas, então você precisa modular isso também ensinando para seres humanos que extrapolam as máquinas. E aí é como se pode aprender, que a gente vai falar agora, de uma professora que é da Unifacex, mas também é aluna dos nossos ecossistemas, e mais vai conversar com a gente sobre qual a experiência dela com as NTICs e os ambientes virtuais. Professora Márcia, seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou olhando aqui a hora, eu falo muito, mas eu prometo que eu vou ser breve. Como o Gustavo me apresentou, eu sou professora do curso de enfermagem da Unifacex, e então eu estou me sentindo meio que peixe fora d'água, porque eu sou enfermeira, e aqui eu estou vendo que só tem profissional da área de TI ou engenharia, de certa forma, né? E eu acho que as professoras já elucidaram bem sobre os ecossistemas e já trabalharam bem essa questão. A minha fala aqui é mais no sentido de, além de ser professora, né, e de utilizar as ferramentas e utilizar os ecossistemas,
perspectiva de trabalhador do SUS, porque minha primeira profissão, além de ser professora, eu sou servidora pública. E aí eu fico muito à vontade nesse aspecto de ver algumas questões que foram levantadas, e eu me identifiquei muito na fala de algumas de vocês e fui pincelando algumas coisas. E aí eu vou tentar fazer uma abordagem mais... Então, tem horas que eu vou falar meio como professora, mas tem horas que eu vou falar meio como usuário e profissional do SUS, né? Porque é indissociável isso da personalidade da gente. Mas eu queria fazer um destaque. Primeiro, falando em relação à universidade, a minha universidade, ela é uma universidade privada, né? E ainda está um pouco incipiente na questão do desenvolvimento de ecossistemas, mas a gente já trabalha com ambiente virtual, óbvio, né? Mas a gente ainda vê muita dificuldade, muito na questão da qualificação, agora que está iniciando um processo de qualificação, e porque eu já trabalhei também muito com a experiência de tutora, de facilitadora também, do UNASUS, né? Famoso UNASUS, e de outros ambientes que a gente observa algumas dificuldades. E aí, falando em relação à profissional, eu queria destacar algumas coisas positivas, por exemplo, com relação ao AvaSUS. O que me chama a atenção no AvaSUS, a primeira coisa foi a questão do aluno poder, né, de certa forma, controlar o seu aprendizado, porque os módulos de extensão você estuda a hora que quer, na hora que você pode, né? Então, eu acho que isso é um ponto super positivo para ambiente de aprendizagem. E a outra é a questão, você falou logo no início, da questão da qualificação. E aí, os materiais, porque a gente, eu não sei qual dos falou aqui, mas vocês falaram muito da questão da internet, a democratização do acesso, de certa forma, e a gente tem informações. Eu, particularmente, eu estou dando aula e os alunos estão, até porque eu permito, porque eu acho que se a gente tem um ambiente virtual, eu tenho que permitir que o aluno trabalhe no seu computador em aula, né? Porque ele está acessando o conteúdo, inclusive eu digo, pelo amor de Deus, não me imprimam material porque o meio ambiente agradece. Então, eles assistem a aula, muitas vezes, com material no celular, estão lendo no material no celular. E aí a gente percebe que na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E aí, em relação ao AVA, a certificação das instituições de ensino é um ponto que eu considero muito positivo. Eu acho que é um ponto de destaque. E dentro ainda do AvaSUS, justamente porque tem esses parceiros, que são as instituições, a formação profissional vinculada à necessidade do SUS, eu acho que é um primeiro ponto de destaque. Porque o que a gente tem muito, né, de certa forma, na área da educação e da educação permanente, aí falando da educação permanente enquanto prática reflexiva diferente da educação continuada, que são os treinamentos que a gente vê por aí, a educação permanente ela vem com essa reflexão a partir do cotidiano de trabalho dos profissionais. Então, quando a gente traz a formação com ênfase nas necessidades de saúde e nas demandas do serviço, eu acho que ela tende a dar muito mais certo. Até porque a gente ainda não tem... A gente tem uma política de educação permanente no SUS implantada, mas a gente ainda vê muitas dificuldades em relação à efetivação dessa política. E aí, falando um pouquinho... Eu até tinha falado alguma coisa do telesaúde, mas eu já vou pular devido ao horário. Mas, em relação à comunidade de práticas, principalmente porque eu sou professora de atenção básica, né? Não podia ser diferente, enfermeira da Estratégia de Saúde da Família. E eu acho muito interessante, agora o Ministério da Saúde ele começa a trabalhar a questão da cooperação técnica, da cooperação horizontal, né? Porque a gente vai lançando termos e esses termos vão caindo no cotidiano. E aí a questão do aprendizado com o outro. E aí, quando a comunidade de prática traz a formação em cima dos relatos das experiências, principalmente dos profissionais de atenção básica, eu acho que isso é muito positivo. Porque no Brasil, a gente ainda tem ilhas de excelência, tem muitas experiências exitosas, mas elas não se configuram uma prática geral, elas se configuram ainda experiências isoladas. E aí, quando você traz isso para uma plataforma que você discute, que você vê como é que o outro pode fazer, talvez, às vezes, nas mesmas condições que você, eu acho que isso é muito positivo. E aí a gente começa a conhecer as experiências do SUS,
todo o Brasil, né? Porque cada local, a gente sabe que aqui no Nordeste, eu também sou gaúcha, mas já me considero potiguar, né? A gente vê uma disparidade realmente, inclusive em relação à parte da infraestrutura. É muito diferente, né? Assim como as necessidades de saúde, eu acho que elas mudam em relação a cada local. Aí, eu queria falar um pouquinho, só para encerrar minha fala, em relação às dificuldades que a gente observa, né? Eu acho que, na minha experiência, não de desenvolvedora, mas de usuária dos ambientes, a gente observa muito o quê? Que o sucesso também disso depende de várias etapas. Uma delas é a qualificação dos profissionais. E eu acho que a gente ainda vê muito nos cursos à distância essa dificuldade do facilitador ou do tutor e esse feedback na EAD. Eu acho que ainda merece um avanço nesse aspecto. A outra questão que eu vejo muito é a questão do senso comum, né, da não valorização desses ambientes por ser um acesso aberto e democrático, e a gente ainda tem a questão de não acreditar na educação à distância, principalmente as universidades, algumas ainda resistem muito nisso. A gente vê aí toda hora uma discussão entre os cursos da saúde, vários conselhos emitindo pareceres em relação a não concordar com cursos na área da saúde à distância. E eu acho que são coisas que a gente precisa começar a superar, e o aprimoramento do profissional, porque, infelizmente ou felizmente, cada um dentro da sua ótica, eu particularmente adoro, né, mas eu acho que a gente tem que avançar conforme avançam as coisas. Então, a gente não pode ficar para trás quando um aluno está com o celular o tempo todo te questionando e você não sabe nem do que se trata. Então, eu acho que isso faz parte do aprimoramento profissional também. Mas, em relação ao tema geral da conferência, eu tinha destacado algumas questões que eu acho que eu não consigo ver. Vendo a professora de Pernambuco falando com tanta facilidade da tecnologia, aí eu aqui pensando, eu digo, ai, meu Deus, quando eu me lembro que as unidades básicas não têm nem internet. E aí a gente fica pensando da gente também, quando desenvolve, né, quando trabalha essas coisas, a gente pensar em como a gente pode superar esses desafios. E aí eu acho que o governo ele tem uma grande importância sobre isso, principalmente o Ministério da Saúde, porque cada vez mais a gente vive num contexto de subfinanciamento. E aí as ações de inovação tecnológica, elas ainda, apesar de ter financiamento, mas ainda é pouco. E aí a gente começa a ver assim que não há uma liderança a nível de Brasil e a nível governamental sobre isso. O que a gente tem são experiências, universidades como o Laís, que vem despontando, né, vem ocupando o espaço e vem despontando em relação à inovação tecnológica, e é um grande parceiro nosso, tanto do SUS quanto das instituições. E aí a gente não tem uma liderança comum nessa área. Eu acho que a gente ainda precisa debater mais esses desafios, debater essa questão do financiamento, debater a nossa baixa capacidade nacional de transformar evidência científica em comercialização, sim. Porque a gente tem experiências, mas mais dentro das universidades. E aí talvez a gente não tenha esse incentivo suficiente para que isso se transforme numa coisa não comercial no sentido de venda, mas num potencial para o país como um todo, né? Porque a gente vê que outros países já estão tão avançados em relação a isso. A questão dos métodos também, eu acho que quando você desenvolve um ecossistema, o método, aquilo que você falou, o interesse, né, o que desperta no aluno e o que desperta em quem está utilizando, eu acho que isso é fundamental. E a adaptação do conteúdo ao método e o objetivo da aprendizagem é super importante. E a questão da instabilidade institucional, que a gente vê muito, tanto instabilidade institucional, administrativa, política e de gestão que a gente vê no nosso país, que prejudica muitas vezes o desenvolvimento de certas áreas como a inovação tecnológica. E aí eu fico pensando assim, como a gente também conseguir investir potencialmente, né, como a gente enquanto país, para que a gente não tenha, mesmo com a democratização do acesso, para que a gente não tenha ainda tanta desigualdade
em termos de Sistema Único de Saúde, do Nordeste para o Sul. Então, por exemplo, a gente aqui vem acompanhando a questão do Giga, né? Para acesso à internet. É claro que o ambiente virtual você pode acessar do ponto que você tiver, mas desde que você também tenha internet, conectividade. E esse é um dos grandes problemas, principalmente aqui em Natal. Você sai daqui, vai na Zona Norte e não tem. Então, eu acho que esses são grandes desafios. São grandes desafios que a gente tem que parar em momentos como esses para que a gente possa construir soluções, né? Porque muitas vezes a gente não pode esperar que os outros construam. Talvez a solução esteja aqui no meio de nós, porque muitas soluções tecnológicas, quando a gente senta com o Laís, a gente consegue avançar, muitas vezes sem interferência, às vezes até de algum governo. Era isso que eu queria acrescentar, falar um pouquinho desse outro lado, que não é o lado, né, da tecnologia em si, mas que eu acho que é um momento de reflexão do nosso país e que ainda se faz necessário. Muito obrigada. Bom, eu não sei se o tempo vai dar para abrir para perguntas. A gente vai ainda passar um vídeo, né? Eu não sei se vai dar tempo. Porque vai ter 5 horas, mas eu tenho 1 minuto para agradecer vocês, para vocês, que baiano, né? Mas se a gente pudesse resumir essa palestra, enfim, esse encontro, é dizer que há vários profissionais, pesquisadores, professores, doutores que pesquisam a melhor forma de entregar um conteúdo para que as pessoas possam aprender com tecnologia. E mais do que a esquizofrenia do mundo moderno, de você ter tanta informação, né, já foi classificada a nova CID na psiquiatria de pânico social, ligada à pessoa que tem necessidade de ter muita informação e acaba ficando, enfim, desnorteada. O mais importante do que essa formação básica, de vocês terem informação, é como vocês ressignificam a informação que está aí a todo tempo. O mercado não quer pessoas que saibam muito, mas pessoas que saibam atuar precisamente. Tá bom? Muito obrigado a todos por terem vindo. E vamos agora aproveitar a palestra de um pesquisador Laís que hoje está no MIT.